gente vamos conversar e aprender sobre o Plano Nacional de Educação. Você já ouviu falar nesse documento? Pois é, ele é um documento super importante que tem um caráter histórico, mas também tem um caráter de objetivação de mudanças na educação. O que é um plano? Primeiro a gente tem que pensar que um plano vem dentro de um planejamento educacional. O plano é sempre mais objetivo. No nosso caso, o planejamento educacional, ele consta das leis. Ele está na Constituição, ele está na LDB, quando ele vai dando a organização da educação nacional e vai então para cada etapa, para cada modalidade, o plano apontando então metas, apontando possibilidades de se avançar na oferta daquilo que a lei determina, dentro de um olhar de qualidade, dentro de um olhar de priorizar algumas situações, ok? Isso, em linhas gerais, é o que um Plano Nacional de Educação traz para a gente discutir. No nosso caso, a gente vai começar essa aula de hoje pegando um pouquinho da legislação, discutindo alguns pontos que serão fundamentais para a gente entender o plano e as suas metas, ok? Já sabe, vai ter coisa para você anotar, é sempre bom ter um papel à mão, né, para que você possa fazer algumas anotações que você considere mais pertinentes, né, daquilo que eu vou falando para você não esquecer. Então, tenha esse equipamento à mão que sempre funciona. Vou começar os slides e a gente vai partir daqui, ó, da Constituição Federal, ok? O que a Constituição vai dizendo, né? Ela deixa muito claro a exigência da existência de um Plano Nacional de Educação. Lembra disso, planejamento educacional exige um plano, o plano é mais objetivo. Então ela diz assim, ó, a lei estabelecerá, esse é o artigo 214 da lei, da Constituição, o Plano Nacional de Educação de duração decenal, anotem aí, 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a, primeiro, erradicação do analfabetismo. Segundo, universalização do atendimento escolar. Terceiro, melhoria na qualidade do ensino. Formação para o trabalho. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. E estabelecimento de meta de aplicação de recursos políticos em educação como proporção do produto interno bruto. Então, quem diz isso, gente, é a Constituição Federal, que vai trazendo esses elementos como elementos importantes para fazerem parte desse Plano Nacional de Educação, que tem essa duração de 10 anos. Veja que isso é a Constituição. A Constituição já vai falando dessa vinculação, por exemplo, no último item, de recursos em relação ao produto interno bruto do país. Ela já vem falando de erradicação de analfabetismo, que é um dilema, né, brasileiro, especialmente, e de outras questões que são consideradas fundamentais. Tem esse pedacinho da lei aqui, ó, que ela vai falando, eu vou marcar aqui para vocês, dessa ideia de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. O que é isso, né? O que é esse negócio de articular em regime de colaboração? Bom, gente, acontece o seguinte, o Sistema Nacional de Educação, a organização da lei, ela prevê que cada instância da federação, né, tenha uma responsabilidade. Então, a tarefa da educação, ela é compartilhada entre municípios, estados, o Distrito Federal, lógico, que a gente não pode deixar de fora, e a própria União. E essas competências que cada ente federativo tem, elas estão colocadas para uma melhor organização do trabalho, mas com a existência disso que é chamado de regime de colaboração. Então, eu vou dar um exemplo disso a partir desse próximo slide aqui. Deixa eu apagar aqui. Olha o que esse slide aponta aqui para a gente, né? Então, a gente tem uma Organização da Educação Nacional do Brasil. Isso aqui são dados que eu trago da LDB. Não trouxe a lei aqui, para não ficar uma coisa cansativa. Essa aula a gente já vai ter que falar muita coisa, ler muita coisa, entender muita coisa com vocabulário complexo, então eu preferi trazer assim.
A educação brasileira, ela está organizada em 2 níveis. Eu repito isso sempre em várias aulas, porque isso é uma coisa que sempre cai nas provas e as pessoas ficam às vezes confusas. Então vamos prestar atenção que a gente tem o primeiro nível, que é o nível da educação básica, e o segundo nível, que é o nível da educação superior. O que faz parte da educação básica? A gente tem as etapas. E essas etapas da educação básica são a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. As etapas do ensino superior, a gente nem chama de etapas, tá? Mas a gente tem a graduação e a pós-graduação. A pós-graduação, ela pode ser a pós-graduação lato sensu, né, de 360 horas, ou ela pode ser aquela pós-graduação stricto sensu. E aí ela dá a titulação de mestre ou de doutor a quem faz o curso e a quem consegue preencher todos os requisitos, né, para essa certificação. Bom, isso são as etapas. Existe uma outra coisa na lei que se chama modalidade. Então a gente tem a modalidade da educação especial, da educação de jovens e adultos, da educação profissional técnica. Essas são algumas dessas modalidades que se referem à educação básica. Também há modalidades para o ensino superior, por exemplo, a educação à distância e a educação especial. Na realidade, a educação à distância também poderia estar aqui, porque ela também atende ao ensino médio em algumas situações e ao ensino fundamental em situações emergenciais, que foi o caso do que aconteceu, por exemplo, no período da pandemia, em que alguns lugares utilizaram a educação à distância, mas a gente não pode confundir isso com aquela ideia de atividades remotas de ensino híbrido, porque aí é uma outra situação, que a educação à distância, ela tem plataforma, ela tem tarefas, ela tem todo um planejamento bem diferente do que foi a época de quem ficou à mercê da questão do ensino remoto, ok? Bom, tá aqui. Essa é mais ou menos a divisão. Como é que a gente faz isso, então, na prática? Quem tem responsabilidade do quê? Então, vou vir aqui para o quadro para dizer para vocês que a educação infantil e o ensino fundamental são responsabilidade dos municípios, ok? Então, quem tem que oferecer educação infantil? Município. Ensino fundamental? Município. Quando a gente fala do Estado, a gente fala do ensino médio, mas não só do ensino médio, porque o Estado também tem responsabilidade com o ensino fundamental. Então, aqui, o ensino fundamental e médio dos estados. Bom, se eu divido aqui o ensino fundamental entre Estado e município, eu já consigo ver a necessária colaboração dos entes federativos, concordam? Mas não é só em relação ao ensino fundamental. O Estado, como é uma instância federativa acima do município, ou seja, maior, ele também colabora nas questões da educação infantil, embora ele mesmo não tenha nenhuma obrigação em oferecer vagas de educação infantil. Ok? Bom, essas modalidades, então, elas vão impactar diretamente esse processo de oferta. Não falei, mas a União, né, ela é responsável por esse processo da educação superior. Lógico que você deve pensar, mas tem faculdade estadual. A gente tem na lei competências, aquilo que você tem que fazer. Se você quiser fazer além, você pode fazer. Mas primeiro você tem que cumprir aquilo que a lei determina que seja a sua obrigação, ok? Essa é a nossa situação. Então, quando a gente pensa num plano de educação, esse plano nacional, ele vai ter que abordar tudo. Ele vai ter que abordar todos os níveis, todas as etapas e trazer metas que envolvam também essas modalidades, porque elas trazem impacto para toda essa ideia. E é por isso que lá a Constituição já trazia alguma informação a esse respeito. Deixa eu continuar aqui. Bom, o Plano Nacional de Educação, então, a gente já teve um plano anteriormente, que foi o primeiro plano, que foi criado e aprovado pela Lei 10.172 de 2001. Nosso primeiro plano, pós-Constituição, pós-LDB, foi esse plano de 2001. Bom, vamos ver. Eu falei para vocês que o plano tem duração de 10 anos, concorda? Ele é decenal. Então, se ele foi finalizado, assinado em 2001,
significa dizer que em 2011 nós já deveríamos ter outro plano para dar seguimento, né? Então tá aqui, em 2001 foi feito o primeiro, com essa duração de 10 anos, e determinando que os estados, o Distrito Federal e os municípios elaborassem seus planos decenais correspondentes. Porque se eu tenho regime de colaboração, quando há um plano que é nacional, é lógico que ele vai trazer impacto nos planos dos estados e também nos planos dos municípios, que vão precisar, então, elaborar novos planos para poder acompanhar o que o Plano Nacional de Educação traz. Bom, o segundo plano, então, embora tivesse, teoricamente, né, que estar em vigor a partir de 2011, ele só foi aprovado em 2014. O número da lei é a Lei 13.005 de 2014, ou seja, 3 anos após o prazo inicial. Houve um atraso muito grande porque o plano ele é discutido, ele mobiliza os profissionais, ele teoricamente mobiliza a sociedade para discutir as questões referentes à educação. E em 2014 ele tem vigência, então, de 10 anos. Portanto, o plano que nós temos hoje tem validade até 2024. Teoricamente, em 2025 teremos outro Plano Nacional de Educação. Vamos aguardar para ver o que acontece até lá. Então, o que é esse Plano Nacional de Educação, esse segundo plano, né? Ele é um projeto que foi elaborado pelo MEC, né? E enviado ao Congresso, foi enviado ao Congresso ainda em 2010, e que levou em conta um processo de mobilização social de mais de 2 anos, então foram mais de 2 anos debatendo, porque esse aqui ele terminava em 2011 e 2010 a gente começa a pensar no próximo, né? Já com certo atraso. Então ele envolveu cerca de 3,5 milhões de pessoas na elaboração, ou seja, 450 mil delegados, cerca de 2% da população do país, culminando nas deliberações da primeira Conferência Nacional de Educação, que foi a CONAE. Então as CONAEs, essas conferências de educação, elas vão acontecendo primeiro localmente nos municípios, aí depois os municípios para o estado, os estados tiram consensos dessas discussões do município para que se faça uma discussão mais ampla. Tá? Esse plano foi bastante polêmico e quando ele foi publicado, as pessoas que participaram das CONAEs sentiram falta de algumas coisas que tinham sido incluídas e perceberam que outras foram incluídas no lugar. Isso é só para efeito de você conhecer. Quais são as características, então, de um Plano Nacional de Educação? Primeiro, o Plano Nacional de Educação é um plano de Estado e não um plano de governo. O que é isso? Um plano do Estado, veja que é Estado com letra maiúscula e no singular. Então, esse é um plano da nação. Não é um plano do governo A, do governo B, do partido C, não é isso. Então, a existência do plano é uma garantia de que existem metas que terão que ser perseguidas por qualquer governo que esteja no poder naquele momento. Seja a nível nacional, seja a nível estadual, seja a nível municipal. Ele é uma política de Estado, não é uma política de governo. Porque quando é política de governo, vocês sabem, né? Entra um prefeito, faz uma coisa, e o outro prefeito entra, destrói aquilo tudo e faz outra. Porque são políticas de governo. Essa política não é. Ela é uma política de Estado e, portanto, ela é perene. Todos os entes federativos precisam trabalhar em prol dela. Ela abrange, então, a educação em todos os níveis e modalidades. Ela tem sua visão central na escola, que é o lugar privilegiado para o processo do ensino-aprendizagem, mas contempla qualquer outro lugar onde a aprendizagem possa acontecer. Ela vai falar sobre financiamento, vai priorizar a valorização dos profissionais de educação, o desenvolvimento eficiente dos sistemas de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino e traz essa ideia que 1 ano após a publicação do Plano Nacional de Educação, os municípios e os estados têm que também aprovar os seus respectivos planos. Isso é o que está dizendo. Bom, vamos entrar então nesse plano de agora, que está vigente, de 2014. Ele tem diretrizes, tá? Então a gente vai, se você pegar o documento, você pode baixar o documento. Eu acho interessante mesmo que você baixe, porque você vai poder ver as diretrizes do Plano Nacional de Educação.
A primeira diretriz dele é a erradicação do analfabetismo. Gente, em 2014, vocês viram que quando a gente falou do Plano Nacional de Educação, lá pela Constituição Federal, essa questão já estava posta e em 2014 continua posta. Segundo, universalização do atendimento escolar. Consegue ver lá aquelas similaridades? Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção de cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Melhoria da qualidade da educação. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, mas não acabou. Promoção monística, científica, cultural e tecnológica do país. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como proporção do Produto Interno Bruto, que é o PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade, valorização dos profissionais da educação e promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Então, essas são as diretrizes do plano. Essas diretrizes do plano, que estão muito em consonância com o que a gente viu lá, que a Constituição Federal diz, elas se desdobram em 20 metas que nós vamos conhecer. Então tá aqui, olha, a partir das diretrizes, o plano é organizado em 20 metas. Cada meta, gente, ela tem um prazo para ser alcançado e ela também tem estratégias. Na aula de hoje, eu só vou trazer as metas. Por quê? Por exemplo, a meta 1, ela tem 18 estratégias. E são estratégias técnicas. Então, se a gente faz uma média de 10 estratégias por meta, nós íamos ficar com uma aula extensa e a gente acaba perdendo muito foco. Até porque nos concursos, as metas têm mais importância do que as estratégias. As perguntas que são feitas em relação aos planos são relativas às metas e não às estratégias. No entanto, eu sempre digo para todo mundo que vale a pena pegar o documento e passa os olhos nessas estratégias para que você possa conhecer um pouco mais. Porque tem a meta, tem prazos para as metas, muitas vezes, e como a gente vai alcançar aquela meta também está colocado ali a partir dessas estratégias, ok? Então vamos lá, vamos começar o estudo das metas, e aí você presta atenção, pode ter algum vocabulário novo e eu vou apontando para vocês aqui esse vocabulário quando ele aparecer. Meta 1, as metas são numeradas, tá? Então assim, a meta 1 é a meta que vai falar da educação infantil. Olha o que ela diz. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste Plano Nacional de Educação. Então veja que essa meta da educação infantil, ela tem distinções entre aquilo que é a meta para a pré-escola e aquilo que é a meta para a creche. Vamos lembrar que a obrigatoriedade escolar começa aos 4 anos, ou seja, começa na pré-escola. E aí a gente coloca universalizar até 2016. Gente, já passou, né? Você vai me perguntar, nós alcançamos em 2016? Pois é. Na página do PNE tem, ou deveria ter, as informações porque há um acompanhamento dessas metas. No entanto, ultimamente, nós temos tido muita dificuldade de acesso a informações nos sites do governo federal. E, portanto, eu não tenho dado do governo federal, ou seja, o dado oficial, para te dizer se a gente alcançou ou não. Da última vez que eu tinha visto, isso foi... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa, videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara
você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque que nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso nós preparamos aí um rol de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específico, você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, né, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás, as inscrições vão do dia 6/9 até o dia 5/10, e a data da prova no dia 23/10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática 10 de R$ 30,00 aqui. Então esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.